Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estamos substituindo o evangelista Gaspar, que é o responsável pela pré-aula desta semana. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Quero louvar a Deus aqui pela vida de cada irmão que vai estar assistindo este vídeo posteriormente. Quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que está toda semana, todos os dias tem uma leitura diária aqui e os nossos irmãos têm acompanhado nossas leituras diárias. Nós ficamos muito gratos por saber que o nosso trabalho está alcançando vidas, né? Às vezes tão distante de onde nós estamos. E isso só é possível porque tem uma equipe em nossa sede, os irmãos ali da mídia. Como que funciona o processo? Eu estou aqui em Luz e Mangues, nós gravamos aqui, colocamos no nosso canal e os irmãos ali da sede vão lá no nosso canal, pega esse vídeo do nosso canal, faz toda a edição, coloca a introdução, faz os cortes que é necessário para depois colocar no canal da igreja para chegar no formato que chega aí na casa dos irmãos. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos da mídia ali, né, que são responsáveis por estar cuidando desta parte da mídia da nossa igreja. Quero ser grato a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, esse a quem Deus confiou, né, a árdua tarefa, né, porém honrosa. Nós sabemos que é árduo este trabalho, mas também é honroso. Eu estava vendo ali no culto de ensino, ele falando que ele é como o nosso pai. E, na verdade, a palavra pastor, ela vem da raiz, a palavra pai, melhor dizendo, a palavra pastor vem da raiz, da mesma raiz da palavra pai, de natureza que pastorear é o mesmo que paternalizar. Então, o nosso pastor estava falando ali que ele tem a responsabilidade de um pai com os filhos, de estar nos ministrando as verdades da Bíblia Sagrada. E nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, dos nossos vice-pastores presidentes, né, que Deus tem escolhido para estar à frente desta obra. Quero ser grato a Deus pela vida dos comentaristas, né, pastor Jean Figueiredo, que é o responsável por esta lição, por este trimestre. Também o pastor Gilvan Claro, pastor ali em Campos Belo, que é comentarista. Professor Lorival também, que é um dos nossos comentaristas, que Deus tem dado graça, né, para estar à frente desta obra, ministrando através das revistas aos nossos corações a palavra de Deus. Pois bem, nós estamos na lição de número 3 do quarto trimestre, o último trimestre do ano. Para as igrejas que a lição é dominical, a escola é bíblica dominical, né? Ou seja, aos domingos, será no dia 19 de outubro de 2025. E nós estaremos aprendendo sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Em Cristo. Por quê? Porque tem aqueles que morreram sem Cristo, sem alcançar a salvação, mas nós estaremos estudando a respeito dos mortos em Cristo. A leitura diária de terça-feira em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 13 e 14. O que diz a palavra aqui? No título aqui da revista está dizendo assim: os mortos em Cristo ressurgirão, ou seja, está falando da ressurreição. Ressurgirão é o mesmo que ressurreição, no arrebatamento semelhante a ele. O que está falando aqui? O que o presbítero Samuel falou ontem, na leitura diária de segunda-feira. Ele falou a respeito dessa transformação que vai haver, né? A Bíblia vai dizer que é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E é necessário também que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Por isso aqui está dizendo que ressurgirão semelhante a ele, semelhante a Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é incorruptível. Nele não há pecado, nele não há mortalidade, porque ele é, né? Ele é. A Bíblia diz que ele é.
Não adianta as pessoas procurarem, mas como que surgiu Deus, de onde? Não, ele simplesmente é. Então nós vimos aqui que nós estaremos aprendendo sobre a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. E como eu disse aqui, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos para a palavra do Senhor, que nós estaremos aprendendo sobre a ressurreição, né? Então diz assim a palavra do Senhor, 13 e 14. Aqui o título diz, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, o apóstolo aqui está dizendo, eu não quero que vocês sejam indoutos, eu não quero que vocês não tenham conhecimento. Quando ele usa a palavra ignorante, ele quer dizer isso. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento a respeito do assunto que ele vai abordar aqui na palavra do Senhor. Acerca de quê? Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então aqui ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança. Quem são esses? Aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não têm esperança, eles não creem em Jesus, não creem na vida após a morte, não creem no céu, nem tampouco no inferno, não creem em Deus, nem tampouco em Satanás, mas nós sabemos que isso pouco importa. Isso não tem significância nenhuma. Se as pessoas creem ou não na ressurreição, creem ou não que existe um Deus, que um dia eles terão que prestar conta, eles terão que dar conta do que foi feito aqui, não importa se eles creem ou não. Está escrito na Bíblia que um dia todos nós iremos ter que dobrar os nossos joelhos diante de Deus. E essas pessoas também que não acreditam, que não têm esperança, mesmo sem acreditar, eles terão que dobrar o joelho diante de Jesus. E aqui ele continua dizendo que não tem esperança, porque se cremos que Jesus morreu, cremos também que ele ressuscitou. Assim também, vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui está falando a respeito da ressurreição. Aqui está falando que Jesus, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que Deus irá ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. E aqui, conforme o vice-pastor Samuel disse ontem, né, que quando a última trombeta tocar, quando esta trombeta for tocada, esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ter esperança, não sejam ignorantes, não desacreditem nesta verdade, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a ressurreição, meus amados e queridos irmãos, ela é uma das bases da nossa salvação, da nossa pregação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer no livro de 1 Coríntios, aqui, no capítulo 15, capítulo 15, o versículo 22 diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, não é este, capítulo, a respeito da ressurreição, porque primeiramente vos entreguei, ao versículo 3, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e que foi visto. Vimos aqui que Jesus ele cumpriu todo o rito, ele foi crucificado, ele morreu, só que depois ele foi visto. Por quê? Porque ele ressuscitou. E mais na frente aqui Paulo vai dizer que se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Era vã a nossa fé. Por quê? Porque Cristo não teria ressuscitado. Então a nossa pregação não iria valer de nada. Mas nós sabemos que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Por isso, meus irmãos, que nós pregamos com toda veemência, porque aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar.
E Paulo está dizendo aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado, Deus também não ressuscitaria esses que morreram em Cristo. Mas como Cristo ressuscitou, Deus ressuscitará aqueles que morreram também em Cristo Jesus. E aqui no versículo 19 do capítulo 15, Paulo diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vendo ali no fechamento da escola dominical, aquela parte final ali que o pastor Aldair faz, ele estava falando a esse respeito, que infelizmente tem cristãos na conclusão da escola bíblica dominical do último domingo. O pastor Aldair estava falando que tem cristãos que infelizmente eles vivem como se Jesus não fosse voltar. Parece que eles não acreditam na ressurreição, parece que eles não acreditam no arrebatamento. Eu vendo ali o pastor naquela conclusão com tanta veemência e falar que aqui as desculpas passam. Aqui eu posso levar uma desculpa até o meu pastor, aqui eu posso falar alguma coisa, porque às vezes eu dou mais importância nas coisas deste mundo do que nas coisas da igreja, do que nas coisas celestiais. E nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos aqui por um pouco de tempo, porque Jesus está muito perto de voltar para buscar a sua igreja. Não nos esqueçamos que os que morreram em Cristo hão de ressuscitar incorruptíveis. Porque, conforme a Bíblia diz, é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fiquemos com esta palavra, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas e que nós continuemos sendo vencedores. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.